pessoal, eu sou a Kari e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Espero que bem. Eu sempre ando em busca de jogos que se assemelham a Animal Crossing no Horizons. Eu nunca joguei Animal Crossing, mas de tantos vídeos que eu assisti na época da pandemia, eu fiquei fascinada pelo jogo. Então, como eu não tenho um Nintendo Switch, eu ando em busca de jogos que pareçam ou tenham aquele mesmo sentimento de Animal Crossing e que rode no meu PC, que não é tão potente assim. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês um jogo chamado Critter Cove, onde você tem que cuidar e gerenciar uma ilha e transformar ela em um paraíso para turistas. Mas antes de falar mais sobre o jogo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito por aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Critter Cove é um jogo de simulação de vida e construção em um mundo aberto que mistura exploração, customização e aquela vibe tropical bem aconchegante, sabe? No jogo, você precisa restaurar uma antiga vila turística que acabou sendo esquecida e tomada pelo lixo e pelas ruínas do passado. Enquanto você reforma construções, decora a cidade e atrai novos visitantes, você também pode navegar por um arquipélago misterioso cheio de segredos. Mergulhar para encontrar relíquias antigas, cultivar, pescar, fabricar itens e resgatar criaturas perdidas pelo mundo. Além disso, o jogo tem uma customização bem divertida, permitindo criar personagens totalmente únicos, misturando características humanas e animais. Tudo isso com um visual bem colorido e uma atmosfera relaxante que lembra aqueles jogos perfeitos para passar horas explorando. Antes de eu falar mais sobre o jogo, é importante lembrar que ele ainda está em acesso antecipado. Então, ainda tem conteúdo a ser adicionado e alguns bugs podem acontecer enquanto você joga. Então, vamos falar um pouco sobre Critter Cove no geral. Os gráficos de Critter Cove têm aquele visual fofinho e acolhedor que atrai o tipo de pessoa que gosta de jogos aconchegantes e divertidos. Me lembrou bastante My Time at Portia, que os gráficos são bem parecidos e eu gosto bastante, onde tudo é muito colorido, vibrante e cheio de personalidade, desde todas as ilhas até os personagens meio caóticos e adoráveis que a gente encontra pelo mundo. O jogo ele tem uma estética bem cartunesca e charmosa, com águas cristalinas, ilhas ensolaradas, ruínas antigas que deixam a exploração com um clima mágico e relaxante ao mesmo tempo. É um daqueles tipos de jogos feito para você desligar o cérebro por algumas horas e só curtir o ambiente. A exploração no jogo é uma das partes mais gostosas. O mundo aberto dá aquela sensação de liberdade, como se sempre tivesse alguma coisinha nova escondida esperando pra gente encontrar. Cada ilha tem o seu próprio tema, com cenários diferentes, criaturas curiosas e pequenos detalhes que fazem tudo parecer mais vivo. Enquanto a gente navega pelo arquipélago, acaba encontrando ruínas antigas, destroços misteriosos e sinais de uma civilização esquecida que deixa o jogo com um toque de mistério bem divertido. O mergulho também é facilmente uma das partes mais legais do jogo. Explorar o fundo do mar em busca de relíquias e tesouros transforma até os momentos mais tranquilos em pequenas aventuras. É aquele tipo de jogo que recompensa a curiosidade da gente o tempo todo. A parte de construção em Critter Cove é realmente satisfatória, porque você realmente sente que está devolvendo vida para a vila aos poucos. No começo, tudo parece abandonado e sem graça, mas conforme você restaura os prédios, melhora as construções e desbloqueia novas instalações, a cidade começa a ganhar cor e movimento de novo. O sistema de turismo também deixa essa progressão ainda mais divertida, porque quanto mais bonita e desenvolvida a vila fica, mais visitantes aparecem. E aí entra uma das melhores sensações do jogo. Olhar para um lugar que antes estava destruído e perceber que agora ele parece um verdadeiro paraíso tropical. Além disso, dá para decorar tanto a cidade quanto a sua própria casa, então tudo acaba ficando com a sua cara, deixando a experiência ainda mais aconchegante e personalizada. Critter Cove pega várias mecânicas clássicas de cozy games e mistura tudo de um jeito muito viciante e relaxante. Tem pesca para passar o tempo de forma tranquila e não é uma coisa difícil e entediante, sabe? Você só joga a linha, espera o peixe fisgar e puxa de volta.
Também tem cultivo de plantas, onde você pode criar e cuidar do seu jardim e usar para cozinhar vários tipos de comidas diferentes. Além disso, a coleta de recursos que estão espalhados pelas ilhas e um sistema de crafting cheio de coisas para criar deixa tudo mais divertido também. As missões ajudam a dar direção sem deixar o jogo pesado, então sempre parece que você tem algo novo para fazer, mas no seu próprio ritmo. É aquele tipo de gameplay perfeito para quem gosta de jogos confortáveis, onde você pode simplesmente explorar, organizar suas coisinhas e aproveitar a vibe sem muita pressão. Já os moradores de Critter Cove deixam o mundo do jogo muito mais vivo e divertido, porque cada personagem tem a sua própria personalidade e jeito de agir. Apesar de parecer um jogo infantil, os personagens são bem intensos. Assim que você chega na ilha, já tem uma personagem que te trata como se você não valesse nada, sabe? Bem fofo, bem gentil. Durante a exploração, você também encontra criaturas perdidas pelo arquipélago e pode resgatá-las para viver na sua vida, fazendo com que a cidade vá crescendo aos poucos junto com a comunidade. Além de conhecer personagens diferentes e meio excêntricos, você também pode dar trabalhos para eles, ajudando cada um a encontrar o seu lugar dentro da cidade. Isso faz com que Critter Cove tenha aquela sensação aconchegante de construir não só uma vila bonita, mas também uma pequena comunidade cheia de vida. A customização de Critter Cove é facilmente uma das partes mais divertidas do jogo, porque ele realmente deixa você criar um personagem do jeitinho que você quiser. O criador é extremamente livre e permite misturar características de vários animais diferentes. Então dá pra fazer desde algo fofinho e estiloso até criaturas completamente caóticas e engraçadas. Você pode combinar espécies, mudar detalhes da aparência e ainda usar várias roupas e acessórios para deixar tudo ainda mais único. É aquele tipo de sistema que faz cada personagem parecer ter personalidade própria e, sinceramente, metade da diversão às vezes é passar tempo demais tentando montar o visual perfeito. Então, depois de várias horas jogando, eu quero falar o que eu achei de Critter Cove. Em Critter Cove a gente pode jogar no nosso próprio ritmo e eu gosto muito de jogos assim, em que eu não sou pressionada a jogar rápido. A gente não é forçado a dormir e se a sua energia acabar é só comer alguma coisa que você consegue recuperar. A história do jogo está de certa forma escondida e aos poucos, enquanto a gente vai explorando, a gente vai descobrindo uma história bem interessante sobre a destruição de uma sociedade antiga e a reconstrução de uma nova. E a gente consegue ver os esqueletos dos antigos habitantes nos lugares em que eles morreram. O que me leva a pensar que esse jogo não é tão infantil assim. Eu amei o fato de poder mergulhar para explorar. É muito divertido. A única coisa que eu não gostei muito é com relação aos gráficos quando eu mergulho. Embaixo da água fica aparecendo algumas linhas horizontais, como se fossem uma imagem em VHS. Eu tentei encontrar alguma solução, mas não tem ninguém falando sobre, então eu acho que possa ser o problema da minha placa por ser um pouco mais antiga. Mas pra mim não atrapalha muito na gameplay. O jogo não tem combate. O objetivo é realmente reconstruir a sua ilha sem aquela necessidade de estar se protegendo de inimigos. Já com relação à organização de itens, o baú é universal. E quando você precisa craftar alguma coisa, você não precisa procurar em cada baú pelos itens. Mas, em contrapartida, uma coisa que eu não gostei muito é que quando a gente precisa colocar os itens para completar as construções, os itens precisam estar no nosso inventário e não puxam dos baús. Então a gente precisa sair coletando tudo que é necessário para poder completar as construções. O jogo tem muito grind, mas não é uma coisa que me incomoda nesse caso, já que quando a gente está um pouco mais avançado no jogo, a gente consegue fazer robôs de coleta. Mas no começo vai ser sim um pouquinho mais trabalhoso. No fim, eu acho que Critter Cove vai depender muito do tipo de jogador que você é. Se você gosta de jogos tranquilos, com exploração, coleta de recursos, construção e aquela sensação gostosa de ir evoluindo aos poucos, provavelmente você vai amar esse jogo. Principalmente se você gosta de passar horas organizando suas coisas, explorando cada cantinho do mapa e jogando no seu próprio ritmo sem pressão nenhuma. Agora, se você precisa de combate, ação constante, objetivos muito rápidos ou recompensas imediatas o tempo todo,
talvez Critter Cove não seja pra você. O jogo é mais lento, tem bastante grind no começo e boa parte da diversão vem justamente da rotina e da exploração. Então, ele funciona muito mais como uma experiência confortável e relaxante do que como um jogo cheio de adrenalina. Pra mim, o maior charme dele é exatamente essa mistura de cozy game com mistério. Porque, apesar da estética fofinha e colorida, o mundo do jogo tem uma sensação estranha de passado perdido, sabe? De algo que aconteceu ali antes da gente chegar. E isso deixa a exploração muito mais interessante do que eu imaginava quando eu comecei a jogar. E esse foi o vídeo de hoje. O que você achou de Critter Cove? Eu gostaria muito de ler a opinião de vocês nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante por aqui. No mais, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada pelo apoio, e não esqueça, você é incrível, não importa o que digam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!